O Guarani, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 3, Verme e Flor. Eram 11 horas da noite. O silêncio reinava na habitação e seus arredores. Tudo estava tranquilo e sereno. Algumas estrelas brilhavam no céu. Os sopros escassos da viração sussurravam na folhagem. Os 2 homens de vigia, apoiados ao arcabuz e reclinados sobre o alcantil, sondavam a sombra espessa que se estendia pela aba do rochedo. O vulto majestoso de Dom Antônio de Maris passou lentamente pela esplanada e desapareceu no canto da casa. O fidalgo fazia sua ronda noturna, como um general na véspera de uma batalha. Passados alguns momentos, ouviu-se cantar uma coruja no vale, junto da escada de pedra. Um dos vigias abaixou-se e, tomando 2 pequenos seixos, deixou-os cair um depois do outro. O som fraco que produziu a queda das pedras sobre o arvoredo da várzea foi quase imperceptível. Seria difícil distingui-lo do rumor do vento nas folhas. Um instante depois, um vulto subiu ligeiramente a escada e reuniu-se aos 2 homens que faziam a guarda noturna. Tudo está pronto? Só esperamos por vós. Vamos, não há tempo a perder. Trocadas estas palavras rapidamente entre o que chegava e um dos vigias, os 3 encaminharam-se com todas as precauções para a alpendrada em que habitava a banda dos aventureiros. Aí, como no resto da casa, tudo estava calmo e tranquilo. Apenas via-se luzir na soleira da porta do aposento de Aires Gomes a claridade de uma luz. Um dos 3 chegou-se à entrada do alpendre e, esgueirando-se pela parede, perdeu-se na escuridão que havia no interior. Os outros 2 se dirigiam ao fim da casa. E aí, ocultos pela sombra e pelo ângulo que formava um largo pilar do edifício, começaram um diálogo breve e rápido. Quantos são? Perguntou o homem que chegara. 20 ao todo. Restam-nos 19. Bem, a senha, prata. E o fogo? Pronto. Onde? Nos 4 cantos. Quantos sobram? 2 apenas. Seremos nós. Precisais de mim? Sim. Houve uma pequena pausa, em que um dos aventureiros parecia refletir profundamente, enquanto o outro esperava. Por fim, o primeiro ergueu a cabeça. Rui, vós me sois dedicado? Dei-vos a prova. Preciso de um amigo fiel. Contai comigo.
Obrigada. O desconhecido apertou a mão de seu companheiro. Sabeis que ama uma mulher? Vós me dissestes. Sabeis que é mais por essa mulher do que por este tesouro fabuloso que concebi esse plano horrível? Não, não o sabia. Pois é a verdade. Pouco me importa a riqueza. Sede meu amigo, servi-me lealmente e tereis a maior parte do meu tesouro. Falei? Que quereis que eu faça? Um juramento. Mas um juramento sagrado, terrível. Qual? Dizei. Hoje, essa mulher me pertencerá. Entretanto, se por qualquer acaso eu vier a morrer, quero que... O desconhecido hesitou. Quero que nenhum homem possa amá-la, que nenhum homem possa gozar a felicidade suprema que ela pode dar. Mas como? Matando-a. Rui sentiu um calafrio. Matando-a para que a mesma cova receba nossos dois corpos. Não sei porquê, mas parece-me que ainda cadáver, o contato dessa mulher deve ser para mim um gozo imenso. Loredano! Exclamou seu companheiro horrorizado. Sois meu amigo e sereis meu herdeiro, disse o italiano agarrando-lhe convulsivamente no braço. É a minha condição. Se recusais, outro aceitará o tesouro que rejeitais. O aventureiro estava em luta com dois sentimentos opostos, mas a ambição violenta, cega, esvairada, abafou o grito fraco da consciência. Jurais? Perguntou Loredano. Juro, respondeu Rui com a voz estrangulada. Avante, então. Loredano abriu a porta do seu cubículo e voltou algum tempo depois trazendo uma tábua longa e estreita que colocou sobre o despenhadeiro como uma espécie de ponte suspensa. E de segurar esta tábua, Rui, entrego em vossas mãos a minha vida, e nisto dou-vos a maior prova de confiança. Basta que deixeis esta prancha mover-se para que eu me precipite sobre os rochedos. O italiano achava-se então no mesmo lugar que na noite da chegada, algumas braças distante da janela de Cecília, onde não podia chegar por causa do ângulo que formavam o rochedo e o edifício. A tábua foi colocada na direção da janela. A primeira vez tinha-lhe bastado o seu punhal. Agora também necessitava de um apoio seguro e do livre movimento de seus braços. Rui colocou-se sobre a ponta da tábua e, segurando-se a um frechal do alpendre, manteve imóvel sobre o precipício essa ponte pêncil em que o italiano ia arriscar-se. Quanto a este, sem hesitar, tirou as suas armas para ficar mais leve, descalçou-se, segurou a longa faca entre os dentes e pôs o pé sobre a prancha. Esperar-me-eis do outro lado, disse o italiano. Sim, respondeu Rui com a voz trêmula. A razão por que a voz de Rui tremia era
um pensamento diabólico que começava a fermentar no seu espírito. Lembrou-lhe que tinha na mão Loredano e o seu segredo, que, para ver-se livre de um e senhor do outro, bastava afastar o pé e deixar a tábua inclinar sobre o abismo. Entretanto, hesitava. Não que o remorso antecipado lhe exprobrasse o crime que ia cometer. Já tinha se afundado muito no vício e na depravação para recuar. Mas o italiano exercia sobre os seus cúmplices tal prestígio e influência tão poderosa que Rui não podia, mesmo nesse momento, esquivar-se a ela. Loredano estava suspenso sobre o abismo pela sua mão. Podia salvá-lo ou precipitá-lo no despenhadeiro. E, contudo, dessa posição, ainda ele impunha respeito ao aventureiro. Rui tinha medo. Não compreendia o motivo desse terror irresistível, mas o sentia como uma obsessão e um pesadelo. No entanto, a imagem da riqueza esplêndida, brilhante, radiando galas e luzimentos, passava diante de seus olhos e o deslumbrava. Um pouco de coragem, e seria o único senhor do tesouro fabuloso, cujo era o italiano, depositário do segredo. Mas coragem é o que lhe faltava. Por 2 ou 3 vezes o aventureiro teve um ímpeto de suspender-se ao frechal e deixar a tábua rolar no abismo. Não passou de um desejo. Venceu, afinal, a tentação. Teve um momento de desvario. Os joelhos acurvaram-se. A tábua sofreu uma oscilação tão forte que Rui admirou-se de como o italiano se tinha podido suster. Então, o medo desapareceu. Foi substituído por uma espécie de raiva e frenesi que se apoderou do aventureiro. O primeiro esforço lhe dera a ousadia, como a vista do sangue excita a fera. Um segundo abalo mais forte agitou a tábua, que oscilou à borda do rochedo. Porém, não se ouviu o baque de um corpo. Não se ouviu mais que o choque da madeira sobre a pedra. Rui, desesperado, ia soltar a prancha quando chegou-lhe ao ouvido, abafada e sumida, a voz do italiano, que apenas se percebia no silêncio profundo da noite. Estais cansado, Rui? Podeis tirar a tábua, não preciso mais dela. O aventureiro ficou espavorido. Decididamente esse homem era um espírito infernal que planava sobre o abismo e escarnecia do perigo. Um ente superior, a quem a morte não podia tocar. Ele ignorava que Loredano, com a sua previdência ordinária, quando entrara no seu cubículo para tirar a prancha, tivera o cuidado de passar por um caibro do alpendre
que era de telha vã, a ponta de uma longa corda que caiu sobre a parte de fora da parede, uma braça distante da janela de Cecília. Assim, apenas deu o primeiro passo sobre a ponte improvisada, o italiano não se descuidou de estender o braço e agarrar a ponta da corda, que logo atou à cintura. Então, se o apoio lhe faltasse, ficaria suspenso no ar. E, embora com mais dificuldade, realizaria o seu intento. Foi por isso que os 2 abalos produzidos pelo seu cúmplice não tiveram o resultado que ele esperava. Logo do primeiro, Loredano adivinhou o que se passava na alma de Rui. Mas, não querendo dar-lhe a perceber que conhecia a sua traição, serviu-se de um meio indireto para dizer-lhe que estava em segurança e que era inútil a tentativa de precipitá-lo. A tábua não fez mais um só movimento. Conservou-se imóvel, como se estivera solidamente pregada ao rochedo. Loredano adiantou-se, tocou a janela da moça e, com a ponta da faca, conseguiu levantar a aldraba. As gelosias, abrindo-se, afastaram as cortinas de caça que vendavam o asilo do pudor e da inocência. Cecília dormia envolta nas alvas roupas do seu leito. Sua cabecinha loura aparecia entre as rendas finíssimas sobre as quais se desenrolavam os lindos anéis dourados de seus cabelos. O doce amortecimento de um sono calmo e sereno vendava seu rosto gracioso, como a sombra esvaecida que desmaia o semblante das virgens de Murilo. Seu sorriso era apenas enlevo. O talho de sua anágua, abrindo-se, deixava entrever um colo de linhas puras, mais alvo do que a cambraia. E com a ondulação que a respiração branda imprimia ao seu peito, desenhavam-se sob a lençaria diáfana os seios mimosos. Tudo isto ressaltava como um quadro dentre as ondas de uma colcha de damasco azul que nas suas largas dobras moldava sobre a alvura transparente do linho os contornos harmoniosos e puros. Havia, porém, nessa beleza adormecida, uma expressão indefinível. Quer que seja, de tão casto e inocente que envolvia essa menina no seu sono tranquilo e parecia afugentar dela um pensamento profano. Chegando-se à beira daquele leito, um homem ajoelharia antes como ao pé de uma santa do que se animaria a tocar na ponta dessas roupagens brancas que protegiam a inocência. Loredano aproximou-se, tremendo, pálido e ofegante. Toda a força de sua vigorosa organização,
toda a sua vontade poderosa e irresistível estava aí vencida, subjugada diante de uma menina adormecida. O que sentiu quando seu olhar ardente caiu sobre o leito é difícil dizer. É talvez mesmo difícil de compreender. Foi, há um tempo, suprema aventura e horrível suplício. A paixão brutal o devorava, escaldando-lhe o sangue nas veias e fazendo saltar-lhe o coração. Entretanto, o aspecto dessa menina, que não tinha para sua defesa senão a sua castidade, o encadeava. Sentia que o fogo queimava-lhe o seio. Sentia que seus lábios tinham sede de prazer e a mão gelada e inerte não se podia erguer e o corpo estava paralisado. Apenas o olhar cintilava e as narinas dilatadas aspiravam as emanações voluptuosas de que estava impregnada a sua atmosfera. E a menina sorria no seu plácido sono, enleando-se talvez nalgum sonho gracioso, nalgum dos sonhos azuis que Deus esparge como folhas de rosas sobre o leito das virgens. Era o anjo em face do demônio. Era a mulher em face da serpente, a virtude em face do vício. O italiano fez um esforço supremo e, passando a mão pelos olhos como para arrancar uma visão importuna, encaminhou-se a um bufete e acendeu uma vela de cera cor-de-rosa. O aposento, até então esclarecido apenas por uma lamparina colocada sobre uma cantoneira, iluminou-se. E a imagem graciosa de Cecília apareceu cercada de uma auréola. Sentindo a impressão da luz sobre os olhos, a menina fez um movimento e, voltando um pouco o rosto para o lado oposto, continuou o sono, que nem fora interrompido. Loredano passou entre o leito e a parede e pôde, então, admirá-la em toda a sua beleza. Não se lembrava de nada mais. Esquecera o mundo e seu tesouro. Nem pensava no rapto que ia praticar. A rolinha, que dormia sobre a cômoda no seu ninho de algodão, ergueu-se e agitou as asas. O italiano, despertado por este rumor, conheceu que já era tarde e que não tinha tempo a perder. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!